Olá, pessoal, bem-vindos aí, como eu falei, um episódio, o programa Descomplicando Wall Street. Como eu disse, meu nome é Leonardo e eu estou aqui agora com meu parceiro, Mr. Wallace Chaves. E aí, Wallace, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Léo? Como é que vai? Tudo tranquilo. Happy Friday para você, hoje é sexta-feira. Para você também, cara. Estamos aí, Isso né? aí. Começando o Descomplicando Wall Street. Obrigado pela apresentação aí. Perfeito. Vou deixar você, na verdade, aproveitar o gancho aí, deixar você aí falar um pouco do seu passado. Algumas pessoas já me conhecem, não lhe conhecem, depois eu falo um pouquinho sobre mim, se for o caso. Mas manda abraço aí, Wallace. Me conta aí um pouquinho de você nesse primeiro episódio, onde a gente vai, né, abordar assuntos para descomplicar o mercado financeiro global, mas antes disso, a gente tem que se apresentar. Então, eu sou engenheiro, né? Tenho graduação de engenharia e produção. Trabalhei algum tempo na área da indústria, na área de engenharia, supervisão, principalmente focado nesses processos produtivos na parte de Lean Manufacturing. E, ultimamente, há uns 2, 3 anos, tenho me dedicado à área de finanças. Já abri empreendimentos e me identifiquei muito com a área de finanças e me especializei nessa área focada em mercado de capitais, que se tornou tanto uma curiosidade quanto uma paixão. E agora estou entrando nesse projeto com você e do Wall Street, para a gente entrar nessa parte de educação, para trazer para o pessoal de forma aí mais descomplicada o mercado financeiro e tentar aí democratizar esse conhecimento para o pessoal que quer aprender e tem vontade aí de dar evoluída nessa área. É sempre aquela história. A gente começa e é mordido pelo mosquitinho, né? Vê que o negócio é bom, gosta da história e depois se apaixona e mergulha de cabeça. É o mundo, né, Léo? O mercado financeiro é um mundo aí que a gente, para quem tem vontade de aprender, é coisa demais que tem e é um oceano aí que a gente pode aprender. Eu gosto de dizer que mercado de investimento, mercado financeiro é esporte coletivo, viu? Na minha experiência, para quem não me conhece, eu aproveito para falar, meu nome é Leonardo Cardoso, eu tenho 25 anos de mercado global de capital aqui nos Estados Unidos, venho do mundo corporativo, passei por empresas como JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, terminei minha carreira fazendo gestão global, gestão de um portfólio global, com mais ou menos 500 milhões de dólares para um banco israelense em Nova York, e hoje eu estou à frente de dois projetos, o Brazen Capital, que é a nossa gestora, a empresa de investimento, e o Wall Street, que o Wallace falou aqui agora, que é a ideia de você juntar a teoria com a prática, descomplicar Wall Street e trazer para o investidor a capacidade dele ser um participante do mercado e deixar de ser apenas um espectador e uma vítima, né, Wallace, que a gente falou, uma vítima dos predadores que hoje estão aqui, aí no Brasil e aqui também, né, tomando conta das redes sociais, tomando conta, né, dos waves, as ondas vídeo, áudio, os predadores da ignorância do pessoal acaba né, tomando como eu falei, tomando conta disso daí. Bem, Wallace, eu ia perguntar a você, já que você se apaixonou por isso, interessante, você acabou de fazer um artigo aí agora, começando do começo, eu até gostei, né? Eu acho que é importante você dar um alô aí para explicar um pouco o que, é que você fez. Você fez um artigo aí, A História do Dinheiro, do escambo às moedas digitais. Fala mais aí um pouquinho como é que foi esse trabalho, como é que foi essa sua pesquisa, né? O que é interessante aí para a gente saber. E vamos ouvir aí. Então, Léo, muito bacana, cara. Então, a ideia de a gente trazer esse artigo aí até dentro da plataforma do Austrible, nós vamos colocar aí também, para quem está na plataforma, no YouTube, aí, o link, né, Léo, para a pessoa acessar aí o nosso artigo para ver lá. Então, a ideia nossa, hoje em dia está se falando muito a respeito das moedas digitais e essa revolução que isso pode trazer. Então, a ideia de trazer a história do dinheiro aí para a gente ver de onde surgiu toda essa ideia do dinheiro e qual que é a diferença dessas moedas digitais, o que isso faz de diferença hoje para nós, na lógica do mercado financeiro e tanto para as pessoas comuns mesmo, o que isso faz de diferença ali, né? Então, a ideia desse artigo foi trazer desde do primórdio ali, até antes, onde o ser humano ele não tinha contato com essa questão de dinheiro, não tinha noção disso. A questão do ser humano era ele
buscar a sobrevivência. Então, o homem começou, né, se a gente for ver os primórdios aí, como Homem da o caçador caverna, né? um homem da caverna, cara. E a pergunta é, por que o homem da caverna tem a ver com dinheiro? Mas para a gente entender essa lógica do dinheiro, a gente tem que entender nos primórdios ali, de onde surgiu isso, né? Porque muitas vezes a gente vai perguntar, né? Eu até faço uma pergunta para você aí, Léo, e aí no artigo ali até coloca ali no início, o que é o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro tem muito a ver com fé, né? E aí eu te faço a pergunta aí para a gente interagir aqui. O que é o dinheiro? O que você acha que é o dinheiro para você, né? Poxa, para mim o dinheiro, eu vou dar mais uma resposta mais técnica, mas o dinheiro é um instrumento de troca, né? Aonde eu posso trocar, né? De forma fácil, ou seja, comprar, né? Eu tenho que adquirir o dinheiro e comprar os bens de consumo que eu gostaria de ter no momento. Então, acho que o dinheiro, para mim, é isso aí. É uma ferramenta, um instrumento. Acho que é uma ferramenta, um instrumento de troca por bem de consumo necessário. Não sei se eu acertei aí. Isso aí, cara. Não, mas o que a gente vê, é a situação do dinheiro, ele vem dessa ideia de nós acreditarmos nele, né? Então, Certo. a ideia de trazer isso aí, até a fé no dinheiro. Porque não adianta eu acreditar no dinheiro e você, por exemplo, não acreditar, e nós precisamos fazer uma negociação e você não acreditar no meu dinheiro, para eu te comprar algo e você não acredita naquela moeda e aquilo ali não tem valor para você. Então, isso depende muito do que o que as pessoas têm uma ideia intersubjetiva, nem é subjetiva, é algo que é intersubjetivo, quando a sociedade ali toda dá valor àquilo. Então, o dinheiro tem a ver a respeito disso. Então, a ideia de trazer essa história do dinheiro como um todo ali, foi trazer essa história do homem, desde de ele vivendo nas cavernas ali, que é um homem caçador e coletor, que era um homem que tinham liberdade, e até hoje eles falam que nós temos esse pensamento, os psiquiatras, os psicólogos falam que nós temos o pensamento do homem caçador-coletor, e se a gente for ler ali, não sei se você já viu aquele livro, O Sapiens, do Yuval Harari, que Não, foi famoso em não. best-seller, é um livro que ele fala a respeito desse, hoje é um best-seller que ele é uma referência com relação a essa história do homem, de homem das cavernas. Ele fala que esse homem, esse homem caçador-coletor, é um homem que tinha muita inteligência, esperteza, e hoje em dia os psiquiatras falam que o nosso pensamento ainda não evoluiu com relação a esse homem caçador-coletor. Então, por isso que muitas vezes o estresse, toda a situação que nós estamos sofrendo de ansiedade hoje em dia, é porque essa falta de liberdade que todo esse sistema gerou. Então, essa história de trazer toda essa história do homem das cavernas ali, começando com o caçador-coletor, passando pela Revolução Agrícola, que é o homem saindo de caçador-coletor, cara, era a sociedade onde ele caçava naquele lugar e a partir que acabava toda a caça, toda vegetais e nutrientes que tinha ali naquela região, ele ia para outro lugar, por questão de sobrevivência, quando no fim da era glacial, ali em um segundo momento, surgiu a agricultura, por sobrevivência ali, ao passar um tempo, não foi longo, mas na história fala um período longo de seca e um clima frio, o homem ele teve que, como não está uma escassez enorme no planeta, o homem teve que aprender a viver de maneira domesticada, vamos dizer assim, ele aprender a lidar com a agricultura e a pecuária, e essa é a ideia do artigo ele trazendo essa ideia que um homem ele vai evoluindo de um homem caçador-coletor para um homem agricultor, né? Certo. E essa ideia, por que a gente vai ver? Ainda nesse momento o homem não estava com essa ideia do dinheiro, ele não estava ainda, não tinha essa ideia porque ainda era questão de sobrevivência, né? Certo. Quem tinha no caçador-coletor, quem estava no topo da hierarquia era quem era forte, né? Aquele que era mais forte, que era fácil para caçar, mas ali naquele momento ali anteriormente não tinha como acumular riqueza, era algo que você pegava para consumir no dia. Então era algo para ser consumido. Então tinha, era para comer no dia ali, era o que você buscava. Quando começou a ter a agricultura, começou a ter essa ideia, agricultura e pecuária, começou a ter essa ideia de se alocar em um lugar só.
e ali poder produzir aquilo também na terra, né? Criar e aprender por tentativa e erro. E isso não foi uma coisa rápida, né? Foi uma coisa que foi se desenvolvendo por gerações. E só que o homem que era caçador-coletor começou a ser um homem doméstico, né? Ficar fechado em um lugar só. E então o topo dessa hierarquia após a Revolução Agrícola era o homem que tinha terras férteis. Então esse era o cara que tinha, era o topo ali da hierarquia. E aí vem a história, que é aí que a gente começa. O que isso tem a ver com dinheiro? É que a comida ela vem com o pré-requisito de ali o primeiro dinheiro, que foi assim a ideia de dinheiro que a gente tem hoje. Quer Porque dizer, a sobra, né? Talvez criou sobra, né? O excesso. É criou isso aí? sobra. O excesso da comida criou sobra. Fazer o que com isso agora? Fazer o que com sobra da comida? Porque como fazer essa sobra, né? Então, duas coisas que eu ia falar com você, Léo. Tem dois requisitos para o dinheiro ser dinheiro, para algo ser dinheiro. É o quê? Primeiro ponto, todo mundo tem que querer isso, tem que ter uma alta demanda daquilo, e ele tem que ser raro, porque não adianta não ser raro, se todo mundo quer e não ser raro, não tem valor. Se for abundante, então tem que ser algo todo raro. Mundo tem. Então, a comida começou a ter essa lógica, e é aquelas pessoas que não tinham terras férteis, tinha uma maneira de arrumar comida para ela sobreviver, porque já não tinha aquela abundância e o homem já não tinha aquela inteligência do homem caçador-coletor, ele dependia de algo, então ele tinha que trabalhar para alguém que tinha terra. E ali começou o trabalho especializado, até hoje nós temos assim, que as pessoas começarem a especializar em alguns trabalhos que o senhor da terra ele precisava. Aí alguns aravam a terra, outros né? E isso, que seria a divisão do trabalho ali. E a gente dono do capital, isso. né? Dono do capital e dono do trabalho, vamos dizer, sei lá, né? Dono do capital, dono do trabalho. Então, vamos dizer, sim, já começou a ter uma divisão do trabalho ali que as a gente classes, tem até talvez, hoje. Né? As classes sociais começam a se formar. E chega uma aí. Coisa também que começa uma coisa que nós temos até hoje, ainda temos, parece que isso é novo, mas aqueles que eram os melhores em seus trabalhos recebiam um pouco mais dos seus senhores. Que aí vem a lógica da acumulação, que é acumular riqueza, porque aquelas pessoas recebiam um pouco mais de comida, né, dos seus senhores. A tendência era essa, né, de aquele cara que era melhor no que ele fazia receber mais comida. Era uma recompensa, né? Recompensa, por ser melhor. Sim, e até hoje tem essa ideia de você ter no seu trabalho fazer melhor, você ter uma recompensa ou acumular mais riqueza, né? Então a gente pensa que isso é novo, mas isso vem de milênios aí, né, para trás, e é uma questão que é interessante a gente trazer aí. E aí aquela acumulação de capital começou que capital, na verdade, que era comida, começou a vir a ideia, que foi uma das primeiras trocas que começaram a ser, essa ideia do escambo, que aqueles que acumulavam comida trocavam um com os outros aquela comida por algo que queria. Só que, o que você imagina, Léo? Olha o escambo dessa maneira. Se você precisasse de algo, você tinha que trocar por aquilo que você produzia. Mas nem sempre o cara que precisava daquilo, né? Virava a zona, você concorda comigo? Virava uma bagunça aquilo, né? Eu tenho galinha, você já comia galinha suficiente, não queria mais galinha, e agora eu faço o que com a galinha, né? Eu planto milho, né? Eu planto milho e aí tem milho para trocar, mas aí você já está cheio de milho. Ninguém quer fazer negócio. E aí, cara, se você for ver na história, isso, assim, dizem, sim, que são várias vertentes, mas o que é na história aqui, pela pesquisa que eu fiz aqui para o artigo, a gente vê que os babilônios ali, eles deram uma solução para isso. E foi inteligente, né? Vamos dizer, a primeira ideia que a gente vê de banco e moeda. Eles criam o rei, e aí foi desenvolvendo todo esse processo de revolução agrícola na história, e vão começando, os senhores da terra começam a virar reis e tudo mais, toda aquela história de feudos, que a gente sabe aí que todo mundo já estudou na história. E aí, na Babilônia ali, o rei, ele cria um depósito para as pessoas guardarem um acúmulo de comida. E quando a pessoa guardava aquele acúmulo de comida ali, de grão, de comida, ele ganhava um tablete de argila, mostrando onde que ele tinha... Seria um recibo, né? Seria hoje um recibo, o equivalente a um recibo, correto? Uma moeda, como se fosse uma moeda da época ali. E eles falam na história que, nesse momento ali, que aqueles tabletes,
eles começaram, as pessoas que tinham aqueles tabletes, eles começaram a fazer empréstimos, começou a criar, pelo que a pesquisa que eu fiz, os juros compostos começaram a partir dali, eles começaram a emprestar esses tabletes Crédito, com juros crédito compostos. foi criado, né? Eu acho que o crédito vem daí, desses Crédito momentos. daí. É o E o crédito. banco Você tem também, né? lá Se você for o falar, banco, esse depósito dele seria um banco, você concorda seria um comigo? banco, exatamente. O equivalente é um banco. O equivalente a um banco. E se você for ver na lógica e pela história, e nós estamos falando do dinheiro, o que é interessante é isso, é porque você vê a ideia primitiva das coisas, porque hoje a gente já tem tudo pronto, né, Léo? E principalmente essas gerações mais novas, pós computador e pós internet, é muita informação. Então, a ideia de se ver isso de uma lógica de milenária, aí a gente vê toda essa Sim. história, é importante de você ver que não veio tudo pronto. Então, começou de uma forma primitiva. Então, o banco, esse é um banco primitivo ali, porque a comida era dinheiro, vamos dizer assim, né, nesse caso. E Acho que foram passando ajuda. os... Eu dizendo, e ajuda a foram colocar em passando... contexto, né? Ajuda a colocar em contexto o que está Sim, acontecendo hoje. e entender, né? Às vezes entender e simplificar o que existe hoje, porque às vezes as pessoas ficam pensando, banco e dinheiro, empréstimo, de onde surgiu isso tudo, né? Se for ver, começou com a questão da comida. E aí, a grande questão de toda essa história, a comida, ela é perecível, a comida, ela é algo Sim, que se perde, né? Então, ninguém sim. queria acumular riqueza de algo que se perde. Então, e várias sociedades e várias gerações e foram criando lógicas para isso. Então, algumas sociedades usaram sal, outras sociedades usaram aves raras, usaram conchas, usaram Conchas, pedra, né? Pedras. ossos, se for ver, ossos de peixe seco. E nesse Mas falta caso aí, abundância, né? Falta escassez disso aí. Quer dizer, eu acho que falta era escassez fácil, disso. né? Tinha pedra suficiente. Eu pegava uma pedrinha e Você acha que tinha isso aí. funcionou? Não funcionou, né? É uma coisa que até o sal mesmo, assim, a gente vai falar a palavra salário, vem dessa ideia do sal ser usado, era usado para pagar algumas pessoas que trabalhavam no exército romano ali. Então, essa ideia de salário a gente usa até hoje. Por isso que é importante a gente saber a questão de história, mas salário, de onde vem isso? Vem da palavra, porque sal já foi usado como dinheiro, né? Em algumas sociedades, em algumas gerações. E aí, Léo, qualquer coisa você vai me interrompendo, viu, Léo? Que eu vou acompanhando a Não, história para a manda gente brasa chegar no, aí. no Manda ponto brasa. que a Você gente está vai indo falando, no, você tá indo no no caminho bom. raciocínio. No raciocínio. E aí, o que acontece? A grande questão, nenhum funcionou melhor do que o metal. Porque, imagina, o metal era algo que ele tinha uma durabilidade muito boa. Então, nenhum dessas moedas que tentaram substituir a comida, que é algo perecível, foi tão bom como o metal. E aí, essa ideia de moeda que surgiu, a gente fala que começou na Turquia, ali por volta de 600 a.C. A cidade chamava Lídia, hoje onde que é a Turquia. E aí o pessoal cunhou uma moeda de metal. E ali o pessoal acho que usava, se não me engano, era chumbo. Começaram a usar chumbo ali nessas primeiras moedas. E tinha que ser E aí, extraído, né? Eu acho que isso aí causava também a necessidade da escassez, era a extração. Como é que era extraído isso, né? Você tinha podia que ter, até ter tinha que ser escasso, né? abundância, mas tinha que tirar, dava trabalho, né? Eu Sim. imagino que era diferente do que pegar uma folha ou pescar um peixe. Sim, só que se for Né? ver antes, o pessoal usava os metais, já começaram a usar os metais antes desses 600 anos de Cristo, já começaram a usar os metais como troca. Tem registros do Egito antigo usando, só que não havia um padrão com relação a isso. Na Turquia começou a ter um Padrão, a padrão. outra coisa do dinheiro que você falou aí agora. Então, o que caracteriza o dinheiro? Padrão, Sim, escassez e concordância ou fé no valor daquilo ali, demanda ali, né? né? Uma demanda, todo mundo querer aquilo, né? E essa questão ali na Turquia foi que eles começaram a cunhar, né, dar uma outorga do governo, aí entra o governo aí, e é aí que é interessante a gente entender essa lógica, 600 anos de Cristo, entra o governo para começar a produzir a moeda. Então, as primeiras casas de Porra, você quer moeda, me dizer, então, que existia quantitative easing, né? Quantitativo, como é que fala no Brasil? É afrouxo quantitativo já em 600 anos antes de Cristo? A pessoa já 600 anos de imprimia, Cristo.
Então, Imprimia quantidade dinheiro, não tem nada começou novo, a né? produzir o dinheiro, pô. Aí a Imprimir gente pensa dinheiro que isso é novo. é A isso aí. invenção era a cunhagem do dinheiro ali. Mas o importante entender é que há muitos anos o governo já começa a entrar nisso. Por quê? Quando você tem um governo, ou algo como eles tinham lá, um selo que tinha naquela moeda, né, Léo? Imagina o seguinte, igual nós comentamos a respeito disso, dessa questão você precisa ter fé naquele dinheiro, que nós dois temos que ter fé que aquilo tem valor. Então, imagina o seguinte, que quando um governo ele dá uma outorga ali, ele sela aquele dinheiro, eu vou dar mais valor naquilo e eu vou ter mais confiança. Você concorda comigo? E Bem, o que acho que também chegou um momento que tinha um lastro, né? Esse dinheiro tinha um certo lastro. Sim. Ouro, sendo mais escasso, eu acho que naquele momento tinha isso aí também. Eu não lembro muito bem da história inteira, então é bom essa conversa justamente para Não. me ajudar. O ouro vai chegar O aqui, ouro foi que depois, também então. Ah, um tá. pouco depois. Mas a questão é que a gente vê que o governo entra para outorgar. Então, quando as pessoas têm mais fé no dinheiro, cria-se mais negócios. Porque se eu tenho uma terra e às vezes eu não estou com uma terra parada ali, eu posso vender para outro. E vou criando negócios através daquelas moedas, porque eu tenho confiança que com aquelas moedas eu posso comprar uma outra terra em outro lugar, ou posso comprar algo que eu quero em outro lugar, mas eu tenho uma moeda que eu tenho confiança porque um governo deu uma outorga ali. Então é interessante a gente entender que surge essa outorga do governo que dá uma confiança e a partir disso gera-se mais negócios. Só que o grande problema ali que aconteceu ali é porque existia-se uma escassez, essa questão do lastro que você falou aí, essa escassez que tinha dessa moeda ali, ela criou uma... Oh, o Matheus aí está participando aí. Participando da nova edição aqui. Chegaram aqui da escola agora, é Essa assim, home moeda, office é assim home mesmo. office Vamos faz lá. parte. Esse menino é bacana. Aí, essa escassez dessa moeda, ela gerou, em certos momentos, falta de dinheiro. E aí, uma crise, uma grande crise, né, vamos colocar ali, financeira, na época antiga, onde aconteceu um pouco depois dessa época da Turquia, foi criado isso, porque é pela ideia que se tem quando se criou o dinheiro, essa cunhagem ali na Lídia, começaram a se copiar isso. Na Grécia Antiga, ali aconteceu o mesmo, foi copiado. Em Atenas, já estava passando ali anos após, eu acho que é 594, se não me engano, não sou muito preso a essas datas, mas é um pouco depois desse momento que criou essa moeda na Lídia. Eles passaram por uma grande crise, porque a terra da Grécia, ali na Atenas, era uma terra que não era tão fértil, e eles produziam grãos ali e produziam oliva e vinho. E você tinha só essas duas tipos de produção nessa terra, e a terra de Atenas ali, ela fazia negócios de exportação para o pessoal que eles falam da Europa Oriental, que hoje o que seria a Rússia. E Sim. só que na Rússia havia assim muita abundância de terras férteis, né? Então, cara, eles tinham muito grãos. Então, esses grãos que faziam aqui, lá dentro de Atenas, como eram terras não muito férteis, eram grãos muito caros. Só que esses caras que estavam aqui vendendo oliva e vinho, o pessoal da Europa Oriental tinha interesse nesse vinho e oliva. E eles compravam esses grãos de forma muito barata ali do pessoal, Gregos, né? os gregos compravam, trocavam, na verdade, com o pessoal da Trocavam, Rússia de forma sim. muito barata. Então, Sim. essa questão de entrar esses grãos ali, enriqueceu-se muito aquele pessoal que vendia, que trabalhava com azeite e vinho, e endividou-se muito aqueles que investiram em grãos. E esses caras dos grãos ali, que ficaram endividados com esses caras do oliva e do azeite. E alguns deles até se tornaram escravos, porque eles não tinham dinheiro suficiente para pagar esse pessoal. Então começou a criar uma grande crise interna, e nessa questão até algumas pessoas famílias começaram a ser escravizadas, e na Grécia Antiga, nessa Atenas, existia escravidão, só que a escravidão era de pessoas que eram estrangeiras, de pessoal de guerra e tudo mais, e não de atenienses ali.
E isso começou a ter um problema, e o pessoal que tomava conta da cidade ali, eles viram isso como uma grande ali, ameaça para a questão do governo, para uma revolta que poderia acontecer e tudo mais, e colocaram um cara chamado Solon no governo, e esse cara trouxe uma solução que até hoje nos é usada a respeito de dinheiro, que é Evitar essa interessante. crise, vamos dizer, uma crise social. Talvez fosse uma crise Uma crise social da social. sociedade. Porque começou-se a ter uma falta, como esse pessoal enriqueceu tanto, e o que ele podia fazer como governo? Ele poderia começar, o primeiro ponto que ele fez, esse solo entrou, ele proibiu a escravidão de atenienses. O primeiro ponto que ele fez. O segundo ponto é, após isso, ele tinha que tirar que as pessoas que já estavam escravas das mãos daqueles que eram de quem que estava devendo. Então, o que ele fez? Ele comprou as dívidas que é pessoal. Só que, quando ele comprou, ele precisava pagar aquilo com moeda que o governo fazia. Só que ele não tinha a moeda do metal, que era precioso, ele não tinha ela em abundância. Então, ele passou por uma escassez. Então, para ele resolver aquele problema, ele tinha que meio que comprar os grãos daqueles fazendeiros que estavam endividados para ajudá-los ali. Então, foi uma manobra, né, de economia, como se fosse um governo ali, para trazer o equilíbrio, né, econômico ali para aquela sociedade. Um pacote econômico, talvez, aí, um pacote econômico daquela época, né? Pacote econômico antigo. É interessante na história, quando a gente vai ver essas posições, é ver que, às vezes, as coisas mudam, mas mudam muito pouco, Léo, né? Tem nomes novos, e é o que nós vamos chegar até a questão do futuro agora, que é a atualidade. Então, e aí o Solon chegou à conclusão seguinte: como ele não tinha um metal precioso, se não me engano, ali era o chumbo ou bronze, ele começou a fazer uma deturpação ali daquela moeda. Ele falava que ela valia aquele valor, aquela quantidade que ela tinha, mas só que ele misturava outras línguas menos preciosas, para ele ter mais dinheiro, para poder injetar mais dinheiro na economia, para ele poder tirar esse pessoal da crise que tinha se endividado todo, o pessoal do grão, para trazer o equilíbrio aqui para aquela sociedade. Acabou que, o que ele fez? Um o brasileiro entender, botava farinha no pirão. Aí farinha no pirão para o pirão engrossar. É isso aí? Isso então aí, ele começou a botar mais farinha no feijão. Pirão. Ficou mais grosso, tava mais volume, mas não tinha então realmente o pirão, né? Era só a farinha para engrossar o pirão. E o que é essa lógica? A gente chega aí no limite do que é o dinheiro hoje, né? A gente teve histórias, depois teve moedas e tudo mais, mas a lógica é o seguinte: é você pegar algo que não tem valor, por exemplo, o dinheiro, aquele papel do dinheiro, ele não tem valor nenhum, certo? E o que vem aí não tem valor. O que dá valor, na verdade, é o selo do governo, a outorga do governo, e não o material, o lastro em si, né? É aquilo que a gente falou, né? O que dá o, né? É exatamente isso. O que eu ia falar, o que eu ia adicionar nisso é uma coisa interessante nessa história. There's no this legal tender for all debts, public and private. Não, tem a história do dólar, uma das coisas da história do dólar acho que em outros episódios a gente vai falar sobre né, o padrão do ouro, como foi, como não foi. Eu acho que isso vão ser vários episódios, viu Wallace? Porque a história do dinheiro não dá para fazer em 30 minutos. Né? Mas isso que você falou aí da crença é uma coisa muito interessante que o dólar americano ele é hoje em dia o lastro que antigamente era o ouro e foram outras coisas, né? Ele hoje ele é lastrado no full faith, literalmente o nome, se você for online no Google Search, você vai ver que o the United States dollars is backed, né? Ele é backed by the full faith and credit of the United States of America. Então, a única segurança que a gente tem do dólar é o crédito pleno e a fé plena nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos. E o que é o governo dos Estados Unidos, nesse caso? É a capacidade de colocar impostos, de coletar impostos. Né? Basicamente isso.
né? É a capacidade de coletar impostos, que é o que o governo faz, né? A única fonte de renda do governo é imposto. Então, isso aqui é lastrado no crédito, né, dos Estados Unidos e na fé que as pessoas têm nos Estados Unidos. E Mas se você for ver, né, continua. Léo, os grandes governos e os governos do mundo, eles têm que ter reservas em dólar para também ter um lastro ali, eles têm que ter reservas em dólar, só os Estados Unidos que ele mesmo Só não ele precisa, imprime. né? Por Só isso é que ele é, imprime, exatamente. A gente, isso né? vai ser um outro episódio também interessante. Vamos começar a anotar esses outros episódios, porque tem aquela famosa. O raciocínio não, mas não é o viés, mas qual é o nome que eu ia dizer? É o argumento do petrodólar, né? Que o valor do dólar é relacionado ao barril de petróleo, né? Então a gente vai entrar nos detalhes, mas o nome petrodólar tem a ver com isso, que o Certo. petróleo, o óleo só pode ser negociado em dólar. Não, ele não é negociado entre. Estão mudando, estão tentando mudar, estão mudando algumas coisas agora recentemente. Mas se eu não me engano, foi a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ou quem foi, acho que foi a Arábia Saudita. Os Estados Unidos fez, olha só, eu vou proteger vocês militarmente. Mas, em troca, vocês têm que concordar que o barril de petróleo só pode ser negociado em dólar. O barril de petróleo não pode ser negociado em euro, não pode ser negociado em ien, não pode ser negociado em outra moeda. Estão tentando mudar alguma dessas coisas agora. Mas isso vai ser um outro episódio para a gente falar sobre o petrodólar. Conversar a respeito. Isso é Não, conversar a legal, respeito cara. sobre isso aí. Mas Manda brasa, voltando. esse comentário seu é interessante, porque a gente vai ver que corrobora, porque a ideia no artigo ali, eu escrevi até esse ponto ali da Lídia, porque do ponto de vista, que você for ver do dinheiro, ele não mudou. Teve várias moedas depois, mas Sim. ele não muda porque você tem o poder do dinheiro está em um governo da outorga em um papel que não tem valor daquele valor que ele tem. Igual a gente vai ter uma história, a gente vai ter outros episódios falando a respeito do dólar e tudo mais, que ele era lastreado por ouro, e depois teve a questão do Bretton Woods ali, né, que tem aquela história toda, Perdeu o lastro, isso. que começa a ter essa questão que você falou, que é no próprio fé no governo americano ali com relação a isso, Isso. né? Isso aí. Então toda essa história que a gente vai ver, dessa história do homem pré-histórico até o dinheiro ali na Lídia, é uma história para você ver que o dinheiro ele se torna algo de valor porque temos fé que aquele material que não tem valor, ele pode ser algo que possamos comprar e trocá-lo por algo que queremos ou precisamos, né? Podemos usar aquilo ali, né? É aquilo Usar. que você me respondeu no início ali, Ah, né? Foi ah. essa ideia de fé que nós temos nele hoje. Então, essa história, até onde chegou essa fé? Foi nesse momento que ela foi criado fé nesse tipo de moeda, e aí foi gerações e gerações até chegar até hoje. E essa lógica do governo, ele ter esse controle sobre a moeda, sobre imprimir moeda, sobre tudo. Opa, Wallace, Você está voltou falando do aqui. governo também? Voltou? Voltamos aqui. Continuamos no podcast e voltou aqui no vídeo. Tá, beleza, agora. Manda brasa. Então, essa questão do governo no controle da moeda, ela existe até hoje. E o Banco Central, estou falando do Banco Central também como um governo ali, a gente fala desde a antiguidade, mas era sempre o governo imprimindo moeda e fazendo ajustes nessa questão econômica. Então, o que a gente vê hoje, né, Léo? Essa questão das moedas digitais, né? E aí, nós vamos abordar depois outras histórias do dólar, outras moedas, mas essa ideia toda para trazer do escambo às moedas digitais é para ver essa questão dessa transformação. O que essas moedas digitais trazem de diferença para o nosso dinheiro hoje, né, Léo? Se a gente for ver o Bitcoin, que foi criado aí há 13 anos atrás aí, por um grupo de programadores, é algo que ele não tem essa interferência do governo. Então, é uma moeda privada que foi criada e é uma moeda de livre oferta e demanda, onde as pessoas dão valor naquilo. Tem a mesma lógica de dinheiro, porque o Bitcoin é a fé, e nós A temos, acho que, escassez. a escassez,
Você não tem a outorga de um governo. Que é aí que é essa questão dessa transformação milenar, e tem algo que nós estamos falando que veio lá de 600, 594 anos de Cristo, até hoje, essa é a revolução das moedas digitais. Para quem está nos ouvindo, é você que às vezes fica se perguntando, mas, pô, que diferença tem isso aí para mim? Moeda digital, Bitcoin, Ethereum, esse todo de coisa, moeda digital também nós vamos falar aqui, porque os bancos centrais, eles vendo, porque essa questão da SKT6, voltando aí ao Bitcoin, que nós falamos que o dinheiro tem que ser algo que todo mundo quer, e é algo que é escasso. O Bitcoin, ele é escasso, ele tem uma limitação de 21 milhões de Bitcoins e unidades, e o valor dele, ele tem esse valor no nível oferta e demanda, na fé das pessoas que aquilo tem valor. Sim. Não existe isso usado em alguns lugares, começaram a usar isso como moeda, já tem desenvolvendo, e as outras moedas surgiram da ideia do Bitcoin, que é a mesma lógica de ser, né, que são os DeFis aí, né, Léo, que são as finanças descentralizadas, Descentralizadas. De vocês, se você não ter aí um governo, né, manipulando ali, não manipulando, né, um governo ele controlando a impressão daquele capital ali. Forma descentralizada, uma Concorda forma comigo? descentralizada da participação do mercado financeiro, sim. Uma coisa que eu queria dizer, vê só, um ponto que a gente não tocou, eu acho que a gente está chegando mais ou menos no limite aqui do nosso primeiro episódio, aí vamos ver se a gente não passa de 45 minutos. Uma das coisas, estamos em 37, uma das coisas que a gente não tocou no ponto é que eu acredito também que o dinheiro ele tem que ter a manutenção do poder de compra. Ou seja, se você tem 100 conchinhas hoje, essas 100 conchinhas você consegue comprar uma vaca leiteira, espera-se, eu imagino, que você quer um instrumento que daqui a 5 anos você tenha 100 conchinhas e possa trocar por uma vaca leiteira do mesmo jeito. Então, que é a manutenção do poder de compra, que vai ficar aí para depois a gente debater sobre isso aí, que é uma das coisas que eu não vi ainda na moeda digital. Na moeda digital. Não é que ela está valendo mais, ela está apreciando, mas essa volatilidade tremenda que uma dúvida, né? Descaracteriza-se da parte do dinheiro. O dinheiro ele não pode ter essa volatilidade. Eu acho que é uma questão desse aí que nós estamos falando, essa evolução. Eu acho que o Bitcoin ele é tipo e as moedas que existem aí privadas, elas são uma disrupção, né, Léo? Eu vejo assim, o que eu vi? As moedas digitais que estão criando, agora os bancos centrais estão atentos a isso e começaram a ver essa ideia de criar as moedas dos seus países digitalmente. Que agora a gente já indo para o final aí, para essa lógica, que, querendo ou não, também é uma certa evolução, né? Porque qual a diferença disso de você ter hoje no Brasil o real e eles estão falando de criar o real? Real. O que é a diferença entre esses dois pontos? Um é que você imprime o dinheiro na casa da moeda e o outro são bits criados no computador, né, digitalmente ali. E aquilo criado dentro de uma rede de blockchain ali e circula dentro de uma rede de blockchain que você tem quando você cria aquilo de forma online, que é uma moeda que seria o real, o governo ele vai conseguir ver, porque isso aqui, os bancos centrais estão começando a querer criar essas moedas, ele diz que tem mais de 80% dos países hoje já estão discutindo em criação dessa moeda, pelo que eu estava vendo. Então, essa questão ele consegue ver dentro dessa rede blockchain, ele consegue ver todo o histórico desse dia, desde quando ele saiu da criação dele, até onde que ele passou em todos os lugares ali. E aí, o que é a grande problema e a grande evolução e a grande situação que nós temos hoje, que é o grande risco disso tudo, para o processo tudo que já existe, que a gente falou a criação do banco e tudo mais, é que os bancos, quando imprimem dinheiro, o governo imprime dinheiro, os bancos conseguem emprestar isso e eles conseguem multiplicar o dinheiro, né, Léo? O Léo sabe muito mais que eu isso aí, essa situação. Né, Léo? Eles fazem
uma multiplicação do dinheiro que é impresso. Isso aí, né? você tem uma alavancagem, né, do capital oferecido para os bancos e a velocidade com que esse dinheiro é circulado. Né? O governo hoje tem um limite, né? Ele faz ali tem o depósito compulsório, ele dá um limite para cada tipo de operação ali, acho que, se não me engano, são 20% que tem que estar desse total. Porém, o banco consegue multiplicar aquilo por várias vezes e, querendo ou não, injeta crédito na economia. Então, se o banco hoje ele controla, é aquilo que você me falou aí, que você está falando agora, se o banco controla hoje, consegue melhorar com relação à questão da inflação, o banco vai mexer tem alguns instrumentos para ele poder mexer, e o Banco Central, que nós estamos falando, o governo em si, para fazer uma política econômica, e ele tem instrumentos para ele poder controlar uma inflação, que é isso que falou, ter sem conchas, querer comprar as vacas, tudo mais, querer ter esse controle do dinheiro. Quando você cria essa moeda digital, você não consegue mais multiplicar esse dinheiro. Não tem como, é impossível. Então, o papel dos bancos comuns, eles não tem mais essa intermediação, você só tem o Banco Central e aquele dinheiro. Então, a grande questão que se tem dessa evolução é que hoje, no Brasil, pelo que eu estava vendo, é mais o dobro do dinheiro existente é dinheiro que é virtual. É dinheiro virtual, pô. É dinheiro de banco emprestando para a turma. É dinheiro que, na verdade, não existe, é tão multiplicado. Então, se você for hoje ver no Brasil, hoje a metade, o dinheiro que tem em conta poupança, investimento em CDB, em dinheiro físico e tudo mais, por volta da metade do dinheiro que está circulando. Você me corrige se eu estou errado, viu, Léo? Mas pelo que os dados. Eu não sei o número exato, mas o raciocínio é esse. Eu não sei os números exatos. Porque se o banco ele multiplica, pode multiplicar aquilo por várias vezes, né, Léo? Aquele dinheiro. Então, você tem essa situação. Então, a grande questão é: os bancos centrais hoje estão vendo qual é a proporção, porque a impressão de dinheiro ela não pode acabar. A impressão de dinheiro não pode acabar porque os bancos eles têm esse papel crucial de trazer a questão do equilíbrio, né, inflacionário ali com relação quando está tendo algum problema. O governo tem que ter esse controle na mão, que nem o cara lá teve lá na Lídia, teve lá em Atenas, que nós estamos falando de milenar, que eles aprenderam essa situação, e tem milênios que o governo aprendeu a fazer, e a gente vai ver que atualmente está muito mais sofisticado, né, mas ele tem esse instrumento de controlar isso para trazer, para manter o valor da moeda, né, Léo? O controle da base monetária, né? O controle da base monetária, eu acho que tem a ver aí um raciocínio para entender. Eu quero ver com você. Eu falei muito, mas assim, para trazer essa ideia do artigo aqui, para a gente trocar essa ideia no final. O que você vê, cara? Eu sei que você foi num evento aí semana passada a respeito de bitcoins, moedas digitais, e toda essa situação de trazer essa história é para trazer toda essa evolução e a gente vir nesse assunto. Porque, querendo ou não, isso é uma evolução que é inevitável, né? Não tem jeito de voltar atrás. A partir do Bitcoin ser criado, toda essa situação dessa evolução vai ter que mudar. Como que você vê, cara, essa ideia de bancos centrais criando moedas digitais, e além disso, você falou comigo aí, você comentou a respeito das moedas digitais que já existem, porque a grande questão delas são muito voláteis. Hoje já são usadas como investimentos de risco, né? As pessoas estão investindo nelas apostando. Elas não têm essa questão de moeda ainda, são, né, apostas aí de investimento, que é uma volatilidade muito grande. Como que você vê toda essa situação e a partir da sua experiência e mesmo a partir desses estudos últimos que você tem a respeito de moedas digitais e tudo mais? Vou tentar resumir. Eu acho que a melhor maneira, como você falou, para dizer de uma forma mais... não é, a palavra chula não está certa. Às vezes o português falha. De uma forma mais abrangente, é que esse omelete não vira mais ovo. Né? O omelete já foi feito, então não tem como transformar o omelete em ovo. Ou seja, cada vez mais eu acredito que o negócio veio para ficar. Né? Existem benefícios da moeda digital, principalmente a falta de intermediação, a melhoria na intermediação. Ou seja, hoje eu e você estamos aqui, né, distantes juntos.
através de moedas digitais, a gente pode fazer uma transferência internacional de dinheiro muito fácil, muito simples. Basta você mandar e eu aceitar e vice-versa. Coisa que, se a gente for mandar pelas vias tradicionais, né, vai ter custos, tempo, né, e a falta de segurança, talvez, desse processo, ou a falta de transparência, visibilidade, entre outras coisas que vêm a ajudar. Então, eu acho que a disrupção do modelo tradicional, não sei se a disrupção do modelo tradicional vai acontecer plenamente, ou seja, a descentralização total, porque aí tem coisa a ver com imposto. O imposto é importante, o imposto é necessário. O imposto, como, né, levando em consideração os Estados Unidos, ou talvez países desenvolvidos, para falar sobre isso, o imposto no Brasil é uma merda. O pessoal rouba, não entrega, faz um negócio mal feito e tudo mais. Mas o imposto, teoricamente, praticamente aqui também acontece, é o quê? O pessoal paga um imposto e o Estado lhe dá em retorno o que se espera de bens comuns para a sociedade. Segurança, saúde, educação, transporte público, né? Etc, etc. Quem é que paga o bombeiro? Um imposto, pô. Quem é que paga os professores das próximas gerações? Um imposto. Então, então, com a moeda digital, vem aquela história de o imposto paga onde, quem cobra imposto, quem não quer, então, com falta de controle do governo. Então, tem isso aí que eu acho que ainda está meio. Ainda precisa se entender melhor. Né? E então, mas eu não tenho dúvida de que veio para ficar e existe um benefício. Falta a gente entender como ele vai se encaixar. Seja como uma moeda, um dinheiro, e aí o dinheiro tem que ter aqueles pilares que você falou aí agora, da escassez, da fé, da manutenção do poder de compra. Ele tem que ser aceito, né, que é a fé, como meio de troca. Ou seja, quando as coisas começarem a ser precificadas, se for o Bitcoin que a gente está falando, ou qualquer outra moeda, mas quando você conseguir ir numa concessionária e o cara da concessionária faz, olha, o preço vão ser 0,5 bitcoins. Aí eu acho que chegamos. Né? O pessoal que está recebendo, eu quero receber meu salário em Bitcoin. Ele não está recebendo em Bitcoin, ele está recebendo em dólar. Né? Ele acaba recebendo em dólar. Pode ser que ele acertou o salário em Bitcoin e dizer, eu quero receber um Bitcoin por ano, ou por mês, ou o que for. Mas eu garanto, se o negócio for para 100 ou se cair para 0, essa pessoa vai dizer, agora 0 não dá, eu tenho que receber em dólar. Né? Eu não posso receber $1.000. Se o preço cair de 40 essa questão da 1.000. manutenção que você falou mesmo, né? É a manutenção do poder de compra. Então, essa volatilidade. E aí tem uma coisa, antes da Bitcoin, tem aí agora a diferença de moeda emergente, real, né? Peso mexicano, turca lira, dólar canadense, dólar americano, euro, pound, né? Ien. Existe todo esse mercado de FX, né? De foreign exchange, e esses cross currencies, e a ver com né, a diferença do poder de compra do real, o poder de compra do dólar. Então, eu acho que ainda tem muito a se desenvolver. O que eu vi lá nesse último evento do Bitcoin, da Semana Bitcoin 2022, é que estamos num momento de hype, sem dúvida, de muito de hype, mas tem algum fundamento por trás que faz com que a gente tenha que levar a sério, né? A gente tenha que estudar mais e entender. E cada vez mais você vai aumentando a sua exposição, se for esse o caso, se realmente se transformar numa moeda viável, você acaba tendo a opção de escolher a sua moeda base, seja Bitcoin, dólar real, peso mexicano, turca lira. Mas eu acho que, pelo que eu tenho visto, é isso, é que a gente chegou para ficar e para disruptir
sei lá, disrupt a indústria financeira, que é a única, se eu não me engano, que não foi ainda desafiada por esse processo de digitalização, pelo processo de evolução tecnológica, né? A gente teve aí várias indústrias que já foram a indústria de viagens, de hotel, de táxi, né? Saúde, educação, sim, educação online, vai ser educação tradicional. Mas a indústria financeira, o setor financeiro, nem a indústria, que o setor é maior do que a indústria na minha classificação. O setor financeiro, ele ainda não... Ele está sendo um dos últimos a ser, né, a ser impactado. A E última acho que vai ser. evolução, né, Léo? Assim, se for ver aqui no Brasil, não sei quanto que foi nos Estados Unidos, foi essa questão de você fazer o investimento pela internet, né? Onde você tinha aquele pessoal ligando. Acho que a Sim, última assim, a exato. evolução que se teve, e eu acho que o que a gente vê aí, né? Posso estar, às vezes, até equivocado, mas Sim. pelo que a gente vê foi essa evolução do telefone para o online, né? Mas O se home você falar broker, a né? questão do home broker, né? Mas depois disso, pelo que você, né? Igual você falou, ele não foi desafiado, porque funcionou a lógica que tinha, antiga, de uma forma, né? Só a questão É, de comércio daquilo ali, na forma como aquilo ser sim. comerciado, né? Acho que tem sido uma das últimas, porque o dinheiro, ele é muito... As pessoas têm uma sensibilidade muito grande ao dinheiro, né? Somos sensíveis a esse instrumento, ao dinheiro, né? Porque é o que a gente precisa para poder trocar pelos bens de consumo, para comprar um leite, um sorvete, um apartamento e viajar, e comprar remédio, o que for. Então, eu acho que as pessoas não é fácil se Envolve muita coisa, né? desapegar, né? Se desagarrar, como você gosta de falar aí. Não é fácil você se desapegar ao modelo tradicional, né? Ou seja, como não deve, eu estou sem a minha carteira aqui, é fácil, mas como não deve ter sido fácil no momento que lançaram o cartão de crédito. Imagina, deixar de sair do cheque, talão de cheque escrito, entregar o cheque e agora um cartão de crédito onde você, né, tá com aquele poder de compra ali, né? É. Então, E quem imaginou todo mundo imaginava, não sei, né, mas nessa evolução, que o cartão de crédito substituiria o dinheiro. E ele não conseguiu fazer isso, né? Ele foi muito usado, mas o dinheiro ainda existe até hoje. E cartão de crédito, é, se for ver, né, é uma coisa bem... Já tem, né? Se for falar aí, já tem muitos anos que é usado. E o dinheiro, querendo ou não, ainda não foi... ainda é circulado, é. O É, crédito, eu não diria diferente, eu diria, não sei se o crédito, se o dinheiro foi substituído. O crédito, sem dúvida, veja só, a pessoa que não tem crédito, ela vai ter que usar dinheiro. Você tem crédito? Então, o crédito se tornou dinheiro, né? Porque se você tem o crédito, você pode comprar a crédito. E eu você tem um pago dinheiro depois. que você não É, teria, né? Você não tem o dinheiro de você, agora. você tem o crédito, exatamente. O crédito, a fé que você vai pagar a sua conta. Então, American Express, Visa, Mastercard, tem fé que você vai pagar a sua conta. Tá aí, tá vendo? É isso Dinheiro aí, em tá aí. você, Eu né? acho que você é o dinheiro. Na verdade, é uma coisa até filosófica que a gente está falando. Na verdade, você é o dinheiro. O que é que o Mastercard está fazendo? Né? Se a gente for parar para pensar. Então, estamos fugindo um pouco do assunto, mas é interessante. A Mastercard, ela está Interessante. fazendo uma conta, ela está fazendo uma conta matemática que você tem 35 anos de idade, você tem uma saúde boa, você tem um salário de R$ 10.000 por mês, e você vai subir de 10 para 15, ou de 5 para 7, ou de 1 para 2. Você tem uma casa, um carro, dois, três filhos, né? E você espera continuar isso. Você estudou, não estudou? Então, ela faz esse perfil do cliente para poder dar o crédito, né? No Brasil, ainda... Cara, eu tô esperando isso acontecer já há décadas, que é o que tem aqui. É a indústria do crédito. No Brasil, o crédito, principalmente o crédito positivo. No Brasil, a gente tem o crédito negativo. As pessoas estão preocupadas nos checheiros, que falam em Recife, os calotes.
Quem dá calote é o mal pagador. No Brasil, você não é recompensado por ser um bom pagador, que é o crédito positivo. Aqui nos Estados Unidos, nós somos recompensados. Claro, você tem um problema quando você não paga, mas nós temos uma recompensa por pagar na hora certa, no dia certo, que é o crédito. Eu ia te perguntar isso aqui, porque eu já ouvi falar que aí quem tem crédito aí tem, né, tem tudo, vamos dizer assim, o Você tem pessoal crédito, comenta. é melhor do que ter dinheiro, para falar a verdade, né? Porque o crédito é melhor do que você usa o dinheiro de outros. Obviamente, eu tenho que pagar. Seja daqui a um mês, quando a fatura do cartão de crédito vier, ou daqui a um ano, quando o empréstimo vencer. Não importa, é crédito. É a crença, crédito, acho que a palavra crédito vem de acreditar, né? E a palavra crédito, e você tem a crença que a pessoa vai pagar. A Serasa e tem a Experian, já tentou no Brasil. Eu não sei, acho que é a Arleis, mas eu não sei porque não funcionou ainda no Brasil. Mas isso é extremamente importante para um desenvolvimento da sociedade, né? E aumento do poder de consumo e tudo mais. Não, Mas isso aí vai ficar para outra hora, outro a episódio. Serasa começou com isso mesmo, né? Fazer um crédito positivo. Foi o ano passado, em 2019, crédito positivo. Isso aí é bom, porque você quer emprestar, você quer emprestar para quem paga bem, pô. Eu vou emprestar barato para quem paga bem e vou emprestar caro, né? Eu vou emprestar caro para quem paga mal. Quem paga bem, benefício legal, perfeito. Quem paga mal, né? Um beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até combinou. Mas é isso aí, Mr. Olé. Eu acho que a gente está chegando aqui no final. Esse episódio foi um pouco mais longo do que a gente queria, mas foi bom para a gente começar. Né? Eu acho que é um bom começo. Ainda eu imagino que tem ainda muita coisa para a gente falar sobre o assunto. Algumas considerações finais aí que você queira colocar e manda brasa, porque aí a gente termina. Só quero finalizar aqui, agradecer o pessoal, para quem passou parte do dia aí com a gente ouvindo, e também começando esse projeto aí com o Léo, e semana que vem nós estamos de volta aí com mais um episódio aí do programa Descomplicando Wall Street. É isso aí. Perfeito, pessoal. Como eu falei no começo, aqui a gente vai abordar a complexidade do mercado financeiro global de maneira simples, transformando o seu tempo perdido de ida para o trabalho em uma nova pegada para o seu conhecimento de investimentos. Meu nome é Léo Cardoso, agradeço a presença do Mr. Wallace Chaves e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal.